Ficar de pé, vamos orar. Vamos iniciar o culto na Igreja de Cristo, suas Escrituras. Glória a Deus. Ficar de pé. Amém? Oremos. Bendito Deus de Israel, graças te damos, Senhor. Mais uma noite nós estamos aqui em tua presença. Graças te damos, meu Deus, pelo teu dom inefável, pela tua graça, misericórdia, pela tua paciência para conosco. Muito obrigado, Deus, por cada dia, cada manhã as tuas misericórdias ser renovadas. Assim também, junto com as tuas misericórdias, é renovadas o teu amor, o teu perdão, a tua paciência. E isso, todas essas graças nos alcançam todos os dias. Essa é a causa pela qual nós estamos aqui ainda diante de ti, ó Santo Deus de Israel. Tu és 3 vezes santo, tu habita num alto e sublime trono. Não há, meu Deus, ninguém semelhante a ti, Senhor. Só o Senhor é exaltado, só o Senhor é Deus. Quem é semelhante a ti? Quem é igual a Deus? Ninguém é poderoso como o Senhor. Por isso a igreja confia no teu braço, por isso a igreja espera de ti, por isso há um povo teu, exclusivo teu, comprado por ti, remido por ti, lavado por ti, escolhido por ti, que aqui se encontra nesse lugar para te dar o melhor, para te cultuar, para dizer que só o Senhor é Deus e ninguém é igual a ti. Por isso nós te pedimos essa noite, lembra de nós aqui, derrama as tuas misericórdias, derrama o teu grande amor com o qual nos amou, sendo nós ainda pecadores. Olha para nós aqui nesse lugar, Deus, lembra do teu povo, olha as nossas debilidades, fraquezas, olha, Deus, para o que nós mais precisamos ouvir. Trata-nos segundo o teu querer, trata-nos segundo a tua vontade, corrige-nos, ó Pai maravilhoso, que corrige os que ama e açoita porque o tem por filho. O Senhor não deixa os teus filhos sem disciplina. Quem fica sem disciplina é os bastardos, mas os teus filhos, o Senhor vem no tempo oportuno e os disciplina e os corrige, para que ele venha crescer em santidade, para que ele venha crescer em espiritualidade, para que ele possa crescer em amor. Por isso nós te pedimos, não podemos ficar sem ouvir a tua voz, não podemos ficar sem ouvir o Senhor, sentir o Senhor tocar no nosso ser essa noite. Senhor, por favor, o Senhor não se limita a pessoas, o Senhor não se limita a quantidade, mas nos dê um coração adorador, um coração verdadeiro que possa te adorar em espírito e verdade. Nos dê um coração que nós não venha desfalecer, não venha desistir, não venha parar. Senhor, venha ao nosso favor, socorre-nos, nos dê força, carrega as nossas baterias essa noite. Precisamos da tua visitação, precisamos da tua voz, precisamos do teu agir. Espírito Santo da verdade, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Vivifica-nos segundo a tua palavra. Precisamos, Senhor, precisamos de força, precisamos de fé, precisamos ser visitados por ti. Visita, meu Deus, esse pequeno salão, não deixa que seja um simples culto, mas queremos mais de ti, queremos sentir o que muito tempo não sentimos, queremos presenciar a tua graça, a tua presença dentro de nós. Espírito da verdade, trata-nos aqui essa noite conforme o teu querer e a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O Vitor lá está fazendo um papel. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado para somente a ti louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o Evangelho então podemos proclamar.
lutar, mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória vindicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.
ainda que a figueira floresça, os frutos, negue, a nossa salvação ainda vem dele. Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, nosso amado. Seja bem-vindo, fique-se à vontade, aqui é a casa do Senhor. E eu creio que o Senhor Jesus está pronto para abraçar sempre mais um na presença dele. Glória a Deus. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de João, capítulo 14. Vitor está de Bíblia nova. Glória a Deus. Amém? João capítulo 14. Para meditação. Essa palavra é para nossa meditação. Não vou fazer exposição em cima dela, porque quem vai pregar é o auxiliar ali. Assim é os cultos que nós faremos. A palavra da meditação e o mensageiro prega a palavra de Deus. Deixa o varão encontrar ali. João capítulo 14, versículo 1. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Creres em Deus, creres também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho e para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Se vós me tiveres conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes vistos. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas ao Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores. Fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus. Santo Deus de Israel, que palavra linda, poderosa, magnífica. Muito obrigado, Deus, por essa meditação. Muito obrigado por João 14. Muito obrigado pelo consolo. Muito obrigado pelo ensinamento. Continua nos abençoando, continua falando, continua sendo aqui, meu Deus, nesse lugar. Deus, desde já, meu Deus, eu oro por essa palavra e te louvo. Mas também eu te peço que nessa hora, Deus, toma, meu Deus, o teu servo que vai vir trazer a tua palavra aqui. Glória a Deus. Senhor, por favor, toma ele mais uma vez aqui, como foi no Deus domingo. Seja, meu Deus, as tuas mãos a falar. Seja, meu Deus, o Senhor a falar através da sua boca. Deus, que não falte a palavra nem interpreteis, meu Deus, na vida dele. Senhor, meu Deus, por favor, capacita ele aqui. Diminua, meu Deus, ele e que o Senhor cresça. Que seja ele uma atalaia para nós. Que seja ele um mensageiro. Que o Senhor possa usá-lo aqui poderosamente de tal forma que toda a igreja seja edificada e somente o teu nome seja glorificado hoje para sempre, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz a todos. Amém. Mais uma noite onde a misericórdia de Deus repousa e temos a oportunidade de adorar o Deus 3 vezes santo. Glória a Deus. Meus amados, enquanto a palavra está sendo pregada, presta atenção sobre tudo que vai ser dito aqui. Vai ser uma continuação do texto de domingo. Vou pegar do capítulo 10 em diante, que não foi bem explicado, de 1 Pedro, capítulo 3. Pode abrir, por favor. Eu refiz aqui esse sermão para a glória de Deus. Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 22. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Todos acharam, meus amados? Amém. Vamos, os irmãos todos leiam junto, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 22. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Glória a Deus. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que por vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Pois, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificando no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longevidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Glória a Deus. Deixem aberto, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite a compreendermos tudo o que ela vem nos trazer. Nos dá o poder de Espírito. Ajuda este humilde pregador a trazer o Teu Evangelho para a edificação de todo o corpo de Cristo, para a glória do Teu santo nome, nesta igreja, meu Senhor da glória, nesta pequena congregação. Santo de Israel, dai-nos espíritos voluntariosos, dá um espírito ensinável, Senhor, glória a cada um Deus. de nós. Senhor,
desabrocha nossos corações, faz que estejamos sedentos pela Tua palavra, que Teu Evangelho hoje, Senhor, seja, Senhor, um homem sedento por água que jorra para a vida eterna. Glórias a Deus. Que a Tua palavra seja, meu Pai, seja enraizada em nossos corações, que o Teu Evangelho frutifique, não fique apenas em nossas, de um ouvido, e sair entrando pelo ouvido e sair pelo outro, mas que a Tua palavra verdadeiramente frutifique, que seja dada a atenção que ela merece, para que venhamos crescer, meu Pai, como cristãos, que a cada dia venhamos glorificar o Teu santo nome, assemelhando-se mais ao Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos recapitular rapidamente o que aconteceu na pregação de domingo, quando na verdade eu comecei o capítulo 3 de Pedro falando da forma, da conduta, como a mulher deve se portar no seu lar, com o seu marido, nas suas vestimentas, em toda a sua forma de agir. Também falei um pouco de como os homens devem se portar com as suas esposas. E também falei bem pouco, sobre como se portar um pouco fora da sua casa, fora da congregação. Mas a partir do versículo 10, Pedro ele começa a tratar especificamente de uma vida cristã em um contexto geral. De uma vida cristã dentro de casa, dentro da congregação, fora da congregação, no trabalho. Uma vida que glorifica o nome de Deus. Uma vida para que o nome de Deus seja verdadeiramente glorificado, para que possamos ser chamados de cristãos. E Pedro aqui nos exorta a ter esse tipo de vida, a nos comportar dessa forma. E no versículo 10 ele vai dizer: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente. Eu falei um pouco na pregação passada. Meus irmãos, o que acontece? O cristão, ele peca muito nessa área. É a área que todo cristão peca. Não tem um cristão perfeito nessa área. Eu volto aos puritanos, homens que já morreram, pecavam nessa área. A Bíblia vai dizer que o homem domina as aves do céu, os animais da terra, os peixes, mas não consegue domar a própria língua. E outro versículo, a Bíblia vai dizer que o homem que domina a sua própria língua é varão perfeito. É tão fácil a gente cair nesse pecado que a gente nem percebe. É tão simples, parece tão superficial que a gente cai muitas vezes nesse pecado. Mas acontece que alguns fiéis, alguns crentes, eles praticam isso de forma deliberada. Eles praticam isso, já é algo corriqueiro. E isso não pode ser corriqueiro, não pode ser algo costumeiro da vida cristã. Porque quando Pedro diz que quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua. Pedro está dando um aviso. Pedro está nos exortando aqui a uma das maneiras que o cristão pode ter uma vida mais satisfatória nessa terra. É refreando a sua língua do mal e evitar que a sua boca, os lábios, a sua boca fale dolosamente. O que seria isso? Refrear o mal. Amado, é o seguinte, a gente peca é tão fácil pecar nessa área, que você tem noção. Às vezes a gente, sem querer, para engrandecer a nós mesmos, acabamos diminuindo o outro de forma quase que natural. Às vezes não de propósito, mas isso acontece muito. Isso acontece muito. E no trabalho, às vezes para você não é pecado você ver o seu trabalho, fazer um ótimo trabalho,
você querer ser o melhor no seu trabalho, não é pecado isso, de maneira nenhuma. Mas às vezes a gente se pega enchendo-se a nós mesmos e para isso acabamos reduzindo a outra pessoa. Isso é falar dolosamente. O que é dolo? Vamos dar exemplo de um crime. Há dois tipos de crime: o crime doloso e o crime culposo. Qual desses é o mais grave? Doloso. Porque as pessoas às vezes pensam, crime culposo, tem culpa. Não, crime culposo é um crime em que a pessoa não teve a vontade de praticar. Um acidente, não é intencional. Já o crime doloso é aquele crime que você planeja, arquiteta, deliberadamente você arma uma emboscada para matar alguém. Esse é o crime doloso, é quando eu tenho vontade para fazer o mal. E exatamente essa expressão, é exatamente isso que Pedro quer nos passar. Que a gente não use a nossa língua para fazer o mal, deliberadamente. Ou seja, vemos hoje, dentro das congregações, irmãs que não falam umas com as outras. Eu citei as mulheres porque isso é mais comum entre as mulheres. É um fato. Por incrível que pareça, os varões se dão melhores. Porque a mulher, ela, muitas vezes, fala muito. Ela tem esse como é que eu posso dizer? Está enraizado dentro da mulher esse sentido. Ela fala muito, muitas vezes. E até entre si. E muitas vezes não pensa antes de falar. E acaba que magoa umas às outras. Tem congregações em que quando uma pessoa, isso é no geral, tanto homem quanto mulher. Quando uma pessoa senta na esquerda, a outra senta na direita só para não olhar para a cara dela. Mas se você perguntar se ela é crente, ela diz que é crente. Impossível que alguém que se comporta dessa forma, que não se dá bem, primeiro que ele não pode cultuar a Deus. De maneira nenhuma será aceitável a sua oferta diante do Senhor. Ele está lá sentado na cadeira apenas ocupando espaço. Glória a Deus, é verdade. Vamos ver, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Eu pedi que os irmãos trouxessem nota, para anotar os versículos. Tiago, capítulo 1, versículo 26, vai dizer assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Sabe o que Tiago está querendo dizer, amado? Que geralmente essas pessoas ela tem um aspecto religioso. Elas se acham religiosas, mas em momento nenhum ela se preocupa naquilo que vai abrir a boca para dizer. Ela não se preocupa em momento nenhum daquilo que sai da sua boca. São pessoas muitas vezes levianas, como o próprio texto diz, mas são tão religiosas a ponto de que elas acreditam que tudo que sai da boca dela é santo. Ela não importa se está magoando o irmão, isso não se importa em nenhuma das palavras que saem da boca dessas pessoas. Eles não pensam antes de falar, porque não estão cheios do Espírito Santo de Deus. São pessoas religiosas. E a religião desses homens são vãs, porque eles não refreiam a sua língua. São pessoas que andam em fofoca. Aí, Tiago quer dizer assim, pessoas que andam em fofoca, coloio, pessoas que não se importam em falar mal do seu irmão. É isso que Tiago está querendo dizer aqui, que a fé dessa pessoa é vã. Em vão ela vem cultuar a Deus. Porque se eu venho cultuar a Deus, da mesma boca que eu bendigo a Deus, eu falo mal do meu próximo, que é a semelhança de Deus. Então é interessante que os irmãos eles parem para pensar nisso. Não é do agrado de Deus que a gente venha estar falando mal dos outros. Eu não estou dizendo que acontece aqui, mas eu estou falando que a Bíblia nos ordena a crescer dessa forma. Eu quero dizer que a gente não se apegue a esse tipo de situação que impregna a maioria das congregações aí fora. Estão impregnadas disso. Se você visitar congregações por algum tempo, 2, 3, 4, 5 vezes,
algumas congregações você vai ver que isso é verdade. Irmão que não fala com irmão, irmão falando mal do outro, irmão que traz conversa de um para outro. Acontece demais isso. É impressionante. É algo tão abominável a Deus, mas se tornou comum dentro das congregações. Que isso não venha a nos contaminar de maneira nenhuma. Que não venhamos ser contaminados com esse tipo de conduta que é abominável aos olhos de Deus. O próprio Tiago, ele vai comparar a língua do homem, ele vai comparar a língua do homem a algumas situações, por exemplo, Tiago vai comparar a língua à figura de um cavalo. Um cavalo selvagem, difícil de domar, quase impossível. Se vocês assistirem Discovery Channel, alguns cavalos selvagens, há uma raça de cavalo que ela é praticamente impossível de ser domada. Eu não lembro qual é a raça agora, mas ela é praticamente impossível. Esses animais, eles não são usados em fazendas, em currais, porque é de difícil manuseio. Eles não aceitam ordens, eles não são fáceis de domar, por isso eles são rejeitados. Então Tiago, ele figura a nossa língua, a um cavalo indomável. Glória a Deus. Difícil de lidar. Aleluia. Qual é o aspecto de quando você quer domar um cavalo? Você coloca o quê? Cabresto, rédea. Você usa rédea para domar um cavalo. E é esse aspecto que Pedro quer nos passar aqui, que a gente use, tenha controle. Use as rédeas do seu entendimento sobre a palavra, para que você refreie, para que o Espírito Santo possa dar discernimento, e você não falar aos quatro ventos aí, não usar de palavras vãs. A Bíblia nos ordena que tudo que sai da nossa boca edifique ao próximo. Glória a Deus, aleluia. A outra figura que Tiago, no seu versículo 3, ele vai figurar a nossa língua, há dois aspectos: fogo e veneno. Agora você imagina, amado, pega um palito de fósforo, acende ele e joga aí na rua, na calçada, em qualquer lugar. Rapidamente ele vai apagar. Não vai ter nada, não vai acontecer nada. Mas pegue esse mesmo palito de fósforo, acenda ele e coloque em palha seca. Uma pequena chama que consome uma floresta inteira. É isso que Tiago estava querendo dizer, que a nossa língua é pequena, mas tem poder de consumir grandes proporções, de impactar grandes dimensões, de trazer tragédia. A nossa língua causa morte. A nossa língua tem o poder de causar destruição. Não porque a palavra tem poder, você vai morrer amanhã, e o cara vai morrer amanhã, não. É no sentido de você inventar uma mentira, trazer fofoca, tudo isso. Quantas pessoas já morreram por causa de fofoca? A armadilha vem atrás da língua. E a própria palavra armadilha no grego significa, tem um termo de você, da onde vem a palavra planejar, arquitetar. A palavra armadilha no grego tem o mesmo sentido. Então, meus amados, refreia as nossas línguas. Vamos refrear as nossas línguas, porque é uma das coisas que Deus mais abomina. Se tem classe de coisa, eu não sei, aparentemente tudo é pecado. Tudo que é pecado para Deus. Mas tem coisas que é como se a gente sentisse que dentro das palavras das Escrituras, Deus se enoja. E pessoas que se fazem crentes, porque essas pessoas apenas se fazem crentes. Porque um crente de verdade, ele não está se apegando a constantemente estar falando mal dos outros. Eu não acredito nisso. Eu não estou dizendo que a gente não pode se pegar falando, acontecer de a gente se pegar fazendo, mas automaticamente vem aquele estalo, ou mais pra frente você vai perceber que você pecou naquilo ali. E que você não deve mais praticar esse tipo de ação.
Glórias a Deus. Não somos perfeitos, não vamos domar a nossa língua 100% até que Jesus volte e retorne e nós sejamos arrebatados. É muito difícil. Eu vou enfatizar isso aqui porque é difícil você se pegar em meio a muitas conversas, assuntos, discussões, você se pega fazendo e você não percebe. São aqueles pecados que você não percebe que praticou. Às vezes você nem percebe que pecou contra o seu irmão ou contra o seu próximo. Não precisa ser um irmão de congregação, pode ser alguém que não é cristão. Por isso, Tiago fala que a nossa língua é como fogo, pode devastar, trazer uma destruição enorme. Veneno no sentido de que a gente pode influenciar negativamente. Veneno no sentido de corromper, contaminar as pessoas. Isso aí muitas vezes você vê muito no mundo. Você vai deixar aquele cara fazer isso com você? Oxi, não estou entendendo. Você vai deixar fazer aquilo ali? Rapaz, se fosse comigo eu não deixava não. Eu ia lá agora ter uma satisfação com ele. Quantas vezes já ouviu isso? Ah, meu irmão, não deixa assim não. Olha, aquela moça está falando de você. Falou isso. Você não viu. Amado, entenda uma coisa. Uma coisa que o crente deve pesar. Quando você for tirar uma conclusão, veja os dois lados da moeda. Você não pode tirar a conclusão ouvindo apenas uma parte do diálogo. Isso não é lógico. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso ouvir de alguém e automaticamente tirar conclusões daquilo ali porque tem a outra parte. Eu tenho que ouvir ambas as partes, assimilar o que cada um diz, porque você acaba encontrando contradições. E aí dá para você discernir melhor e você tirar uma conclusão. Esses dias eu passei por isso, com uma moça que trabalhou comigo. Às vezes você se familiariza com alguém e você não espera que aquelas pessoas acabem agindo dessa forma. Mas eu automaticamente pensei, peraí, eu conheço um pouco dessa pessoa, por mais que seja verdade, às vezes tem algo a mais. Porque as pessoas elas costumam se defender e elas não dizem os erros delas. Ela diz apenas o que o outro fez. E aí você não sabe como você não tem os dois lados, você não tem o texto todo para você poder discernir e julgar. Glória a Deus. Que os irmãos tenham isso em mente. Não peguem um pedaço, não ouçam só um pedaço. Procure saber, vá a fundo, para depois você tirar as próprias conclusões. Isso acontece dentro de casa, fora de casa, no trabalho, em todo lugar. Tiago também compara a nossa língua com uma fonte. Essa parte é interessante, bem interessante, toda lição, mas essa parte é interessante. Compara a nossa língua a uma fonte. Agora você imagina, amado, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Agora você imagina que Tiago expressa assim, que a gente vem aos cultos, glorifica a Deus quando ouve algumas palavras, louva a Deus com a mesma boca, mas quando saímos dessa mesma boca que agradece a Deus, que louva a Deus, que dá glória a Deus, que abençoa, é a mesma língua que amaldiçoa. É uma fonte que jorra duas águas, e Tiago vai dizer que isso não é aprovável da parte de Deus. Eu não aprovo esse tipo de conduta, que a sua boca seja uma fonte de duas águas, que abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo. Que a mesma figura que abençoa a Deus, amaldiçoa aqueles que foram criados à semelhança de Deus. É reprovável isso diante do Senhor. É uma conduta que você deve parar para pensar se você realmente está em comunhão com o Senhor. Lógico que a gente peca. Eu não estou dizendo que a gente ficou perfeito da noite para o dia. Mas tem pecados que, quando entra na nossa vida e ele costuma ficar normal, se torna algo normal, você deve pensar em que tipo de comunhão você está tendo com o Senhor. Porque se você não preza por aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, se você não para pensar
que você não pode abençoar a Deus na congregação e amaldiçoar alguém fora dela. Quando eu digo amaldiçoar, não é a palavra amaldiçoar, não, é qualquer palavra torpe, qualquer palavra que não seja edificante, qualquer palavra que não... Glórias a Deus, aleluia. Se você tem algo, amado, se você... até no mundo, psicologicamente falando, não tem nada melhor do que o diálogo para resolver problemas. Glórias a Deus. A Bíblia, ela ordena isso. Ela nos aconselha que se a gente tem algo com o nosso irmão, a gente vai resolver. Essa geração de crentes nossa, a gente não tem muita comunhão com os outros. A gente muitas vezes, como é que eu posso dizer? A gente não quer que um irmão se meta em nossas vidas. Meu amado, se um irmão, glória a Deus, se um irmão se mete na sua vida com um propósito bíblico, se expondo as escrituras, lhe exortando dentro da Bíblia, você não pode rejeitar. Você não pode rejeitar. Não pode rejeitar. Porque quem está chegando lá na sua casa não é propriamente o seu irmão. Se eu trago um versículo bíblico para você, exortando você de algo que você está fazendo errado, que a Bíblia diz que você está errado, quem chegou lá primeiro? Quando você rejeita a palavra que seu irmão trouxe, você não rejeitou a ele. A Bíblia diz que você rejeitou a Deus. Você rejeitou a repreensão do Senhor. O que a Bíblia diz? Não rejeites a minha repreensão. Então, meus amados, glória a Deus. Então, meus amados, que a gente venha a meditar nessas coisas, nesse tipo de situação. É tão edificante, amado. Você cresce espiritualmente quando você Glórias a esse tipo de coisa. Quando você abandona esse tipo de prática, você santifica o próprio Cristo em sua vida. Amém. Amém? Amém. Versículo 11. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pense por alcançá-la. E é interessante, amado, agora, veja só como é o crente do século 21. Veja como somos nós crentes hoje. A Bíblia diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz. Aí, não se dando por vencido, não se contentando com isso, Pedro vai dizer assim: empenhe-se por alcançá-la. Não é só buscar a paz, é empenhar-se a alcançar a paz. Aí o crente faz assim: vamos supor que um irmão me entristeceu, né? Ele me magoou de alguma forma não bíblica. Não bíblica, ele estava errado. O irmão está errado, me magoou, errado. Aí eu olho para mim e digo: não, eu estou certo, ele é que tem que vir até mim. Eu não fiz nada. Ele que pecou contra mim, eu tenho que esperar ele vir. Ele tem que reconhecer que errou. É isso que tem que acontecer. Que Deus toque no coração dele e ele vem até mim. Aí eu desculpo ele. Eu estou com o coração aberto para perdoar, mas eu estou esperando ele chegar. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo: olha, se seu irmão pecar contra você, você espera ele vir. Se ele vier, tudo bem. Se ele não vier, é com ele mesmo. É ele que está pecando, porque foi ele que errou contra você. Você está certo. Esse é o gostinho que a gente tem, né, dentro de nós. Fica um gostinho dentro de nós que a gente diz: não, eu estou no campo certo. Não foi eu que pequei contra Deus, não foi o irmão que me magoou, ele que tem que vir até mim. Mas quando Pedro diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense em alcançá-la, ele diz assim: meu amado, veja o que Mateus diz. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se fores ao altar e vos lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta perante o altar e vai fazer as pazes com ele. Depois volta e faz a sua oferta. Glórias a Deus. Mateus aqui, ele não está
trazendo duas classes. Ele não está dizendo assim, não, mas isso só deve acontecer se foi você que errou. Não, ele está dizendo que independente de como foi a situação, você tem que ir até o seu irmão e pedir perdão. Porque se você não fizer isso, a sua oferta vai ser rejeitada. O seu culto, naquela época oferta, hoje o seu culto vai ser rejeitado. Você vai sentar na cadeira da congregação e Deus não vai estar nem aí para você. Glória a Deus. Deus não vai ouvir as suas orações. Deus não vai receber a sua oferta. Porque você ainda está com rancor no coração. Ah não estou com rancor no coração. Eu apenas estou aguardando ele vir. É rancor. É rancor. É rancor. Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Portanto, aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Glórias a Deus. As pessoas, os crentes de hoje, eu digo crente, eu não estou falando cristão, mas eu vou abranger as duas como um só. Os crentes de hoje, eles não estão se importando mais em amar ao seu próximo. Eles não se importam mais em passar que ama o seu irmão. Não é a questão simplesmente de você amar. Mas você passa isso para o seu irmão. O seu irmão sente que você ama ele. O seu irmão sente que você tem sentimento por ele. Ou seu amor é só de boca? Ou a sua prática do bem para com seu irmão é só na sua boca? Nunca foi em obras. Nunca saiu do papel. Porque está cheio de crente assim. As nossas obras não podem ficar em palavras. Aquilo que pensamos, se eu amo o meu irmão, eu tenho que passar que ele é amado. Glória a Deus. Ele tem que olhar para mim e ver, o meu irmão me ama, eu amo meu irmão. As igrejas estão precisando desse tipo de sentimento. Porque praticar o bem procede de amar. Procede de amar. Tem pessoas que aí fora que praticam o bem, ímpios que fazem o bem, e não compreendem realmente o que é o amor. Mas aquele tipo de bem, aos olhos de Deus, que é para sua própria glória, é trapo de imundícia. Não é o bem que praticamos por amar o nosso próximo que glorifica a Deus. É completamente diferente. Quando amamos uns aos outros e praticamos o que é bom, praticamos o bem, as nossas obras são manifestas em Deus. Por isso elas não são trapos de imundícia, porque elas são manifestas em Deus. Mas ao homem que pratica o bem para a sua própria glória, essas obras são trapos de imundícia. Glória a Deus. Vamos ao capítulo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, Pedro aqui está alegando que se a sua vida não é um empenho em fazer o bem, não só ao seu próximo, em especial os da fé, as suas orações elas não serão ouvidas por Deus. Se a sua vida cristã não se empenha em praticar o que é bom com seu irmão e com as pessoas que estão aí fora, as suas orações não serão ouvidas. Glórias a Deus, é verdade. As suas orações serão rejeitadas. Você não poderá receber bênçãos de Deus. Porque você não se empenha nisso. Você não tem prazer em praticar o bem. Não tem prazer em fazer o que é bom, que é agradável aos olhos de Deus. E dessa forma as nossas orações jamais chegarão a Deus. Veja o que Salmo 33, 18 e 34, 15 vai dizer. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, e extirpará da terra a sua memória. Glórias a Deus.
Você prestou atenção, amado? O Senhor diz assim, que os olhos do Senhor, ou seja, os seus ouvidos, estão atentos ao seu clamor. Mas aqueles que andam praticando a maldade, praticando a perversidade, que agem dolosamente, que não refreiam a sua língua, que tem deliberadamente, tem prazer em falar mal do seu próximo, em criar contendas, ele está dizendo que esse será extirpado da terra. Que até a memória dele será esquecida. Será extirpado, retirado, destruído da face da terra. A pessoa que anda dessa forma, além de não ter as suas orações ouvidas, chegará um momento que nem recordações terão de você. Então, amados, Glória a Deus. Vamos parar, refletir. Esse é um texto de reflexão. É um texto de grande valia para a nossa vida prática. Porque tudo que foi pregado até agora aqui, nesse versículo aqui, nesse capítulo, até o versículo 22, ele já expressa a forma prática de agir. Glória a Deus. Não é algo que você precise destrinchar. Não, Pedro já está dizendo, olha, faça assim, não faça isso, ande dessa forma, pratique isso, não pratique aquilo. Ou seja, ele já está especificando como o cristão deve se portar. Glória a Deus. É a forma prática do agir e do viver cristão. Se você faz isso aqui que Pedro está dizendo, você vive para a glória de Deus. Glórias a Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha, amado, é uma bênção de Deus, uma grande misericórdia quando o Senhor diz que Ele ouve a súplica do justo. Ele ouve a súplica daqueles que são fiéis, daqueles que aguardam, que esperam nele. Deus tem prazer em responder a oração do justo. Às Glórias a Deus, gente glórias prega a Deus, aleluia. O homem do mundo, ele não aceita isso quando você diz que a oração dele não é recebida. Que a oração dele é abominável. A oração do ímpio é abominável a Deus. Mas os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo. Então, amado, que essa palavra entre em nossos corações, que venhamos andar de forma justa. Vamos abandonar a imundícia, as coisas que desagradam a Deus, porque Deus vê todas as coisas. Glória a Deus. Deus, Ele está, quando Ele diz que os olhos dele também estão no justo, e também no ímpio, aqui no contexto, Ele está dizendo assim, eu vejo tudo. Aleluia. Tudo que acontece, Glórias a Deus. nada escapa ao meu olhar. Ele está dizendo que tudo que você pratica, até o encoberto, Ele sabe. Será revelado naquele grande dia, não passará despercebido. Aqueles que são justos e aqueles que se fazem de justos serão separados naquele grande dia. Porque aqueles que se fazem de justos, eles agem dolosamente, não refreiam a sua língua, não têm temor de Deus no seu coração, não amam o seu próximo, não zelam em fazer o bem e não se importa em alcançar essa paz. Meu amado, rapidinho, voltando só um pouco. Se seu irmão pecar contra você, outra coisa, outro comum e corriqueira situação que acontece na vida do crente. Seu irmão pecou contra você, aí a Bíblia, você lê lá na Bíblia que a Bíblia diz que você tem que ir lá e pedir perdão ao seu irmão, né? Porque senão a sua oferta não vai ser aceita. Aí você liga o seu irmão não atende, liga uma vez, liga duas vezes, aí o irmão não atende, aí você olha e diz, não, tá vendo, eu tentei, ele não atendeu, já fiz a minha parte. Ou então você vai para o irmão e diz, irmão, me perdoe. Mas você não fala de uma forma humilde, meu irmão, me perdoe. Você usa palavras que incitam a sua arrogância. Que você está tão cheio de si, que você foi para o seu irmão pedir perdão, se achando tão superior, que você chega lá na hora de pedir perdão e você é arrogante. E muitas vezes aquela pessoa não aceita, percebendo que você não está pedindo perdão do coração, aí você sai cheio de si dizendo, olha, eu pedi perdão, mas ela não aceitou, é problema dela.
Por isso Pedro aqui antes ele disse que não é só você buscar a paz, é você esforçar-se. Glória a Deus, aleluia. Seu irmão não vai até você, vá até seu irmão. Se você pedir perdão ao seu irmão, peça com humildade, com mansidão. Empenhe, irmão. Mostre a ele que você está preocupado em ficar em paz com ele. Oh, meu Pai, glória a Deus. Essa é a palavra. Mostrar a outra pessoa que você está preocupada em estar bem com ela. Glória a Se Deus. você passar isso para ela vai Aleluia. perdoar você. Se você passar isso, poxa, o irmão realmente veio aqui, ele está realmente interessado que a gente passe desse momento. Realmente, eu vejo na palavra do irmão que ele quer ficar em paz comigo. Eu não posso ficar de mal do meu irmão, não. O irmão está cheio de amor comigo. É esse tipo de zelo que Pedro manda que você tenha para buscar o bem. Não é ir lá falar e o irmão não dá muito ligança e diz, tá bom, se vira agora, já falei, se ele não quer meu perdão, é problema dele. 90% dos crentes faz isso. 90% dos crentes agem dessa forma. Não será desculpa naquele grande dia. Versículo 13. Ora, quem vos há de maltratar se fores zelosos do que é bom? Vamos ler de novo. Vamos ler todo mundo, irmão, esse versículo. Ora, quem é que vos há de maltratar se fores zelosos do que é bom? A expressão que Pedro quer trazer aqui, depois mais embaixo vocês vão entender. O primeiro ponto é que, mesmo que vocês sejam maltratados, você não pode abandonar a prática do bem. Seria como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, você pode até ser maltratado. Quem há de maltratar você se você praticar o bem? Se você for empenhado em praticar o bem. Mas Pedro aqui, ele quer dizer, e mais embaixo você vai entender, ele quer dizer assim, não importa o que façam com você, esforce-se e continue praticando. Aleluia. Porque tem gente que, é muito fácil a gente praticar o bem para quem pratica o bem com a gente. É simples isso. É comum. Faz parte da nossa queda, da nossa corrupção. A gente medir as pessoas por como elas nos medem. Por exemplo, se alguém me trata bem, eu vou tratar ela bem. Se ela não me trata tão bem, eu também não tenho necessidade de tratar ela tão bem. E se alguém me trata mal, eu não tenho necessidade nenhuma de fazer bem àquela pessoa. Mas Pedro nos exorta a que, independente de qualquer situação, Glórias a Deus, aleluia. a nossa prática seja o bem. Glória a Deus. Porque o cristão, ele deve demonstrar que a sua conduta é diferente da do mundo. Glória a A gente Deus. pode nos medir pelo que o mundo é medido. Glórias a As Deus. pessoas do mundo, eles só tratam as pessoas da forma que elas são tratadas. Se você me faz bem, eu lhe faço bem. Se você me faz o mal, eu também vou lhe fazer o mal. Espera, uma hora chega a minha vez. Você tá bom, amado. Você falou mal de mim, né? Tudo bem. Depois chega a minha hora. Se preocupe não. Você está pensando, é dessa forma que o mundo pensa. Espera como uma serpente Glória. que espera a hora de dar o bote. Assim é o homem do mundo. Assim mesmo. Em suas palavras. Ele só espera o momento certo para retribuir o mal. Aleluia. Versículo 14. Que os irmãos leiam comigo também, por favor. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Primeiro ponto aqui, amado, vamos imaginar aqui. Imagina que você pratica o que é bom. Você é um cara que pratica o bem, você é uma pessoa boa, né, em Cristo Jesus. E tem pessoas que, por praticar o bem, elas acham que elas não devem ser afligidas. Elas imaginam que a vida dela deve ser um mar de rosa. Eu sou uma pessoa boa. Uma vez eu encontrei um senhor, e ele estava com um rapaz, conhecido meu, eu passando ali na caixa, e ele parou, eu dei a paz do Senhor, aí comecei a sempre conversar com o irmão. Aí ele, não, o senhor é crente? Me tira uma dúvida. Amado, eu sou uma pessoa que eu dou esmola,
todo mês eu pego, compro litros, não sei quantos litros de leite, dou para uma mulher, para minha vizinha. Eu sou uma pessoa boa, irmão. Por que eu passo dificuldade? Lá na minha rua tem uns moleques que ficam jogando bola na rua da minha casa. E eu já não suporto mais, a bola fica batendo na minha porta. E eu já não suporto mais, eu já estou a ponto de pegar o carro e passar por cima deles. Meus amados, entenda que a justiça do homem, ela é tão corrupta, tão depravada, tão distorcida de valores, que ele se achava justo, se achava bom. Não se ouve falar. Não, eles não captam aquilo que sai da boca deles, porque ele disse que estava a ponto de jogar o carro em cima das crianças. Glória a Deus. E ele se achava bom ainda. Eu sou bom, mas eu só quero jogar um lado do carro, é só um lado. Você vai bater na canela da criança assim. Amado, essa é a justiça do homem. Mas tem crente que pensa da mesma forma. É verdade, glória a Deus. Tem crente que pensa da mesma forma. Não que ela pense em botar o carro em cima de alguém, mas ela pensa assim. Ela dá o dízimo, ou dá a oferta diária, dá a sua oferta periódica, está em todos os cultos, tem 5 cultos na semana, ela dá 5 cultos na semana. Ela ajuda na limpeza da casa, ela é obreira, ele é obreiro, ele faz tudo. Aí ele pensa e diz, eu sou bom demais, eu dou esmola, eu estou sempre participando da congregação, ninguém pode me fazer o mal. Por que eu estou afligido? Eu não posso ser afligido dessa forma. As pessoas têm a obrigação de me tratar bem, porque eu sou uma pessoa boa. Tem crente que pensa assim, que não pode padecer, que não pode sofrer porque é uma pessoa boa. Agora você imagina que Pedro aqui diz bem assim, mas da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Pedro está dizendo assim, amado, não cesse de fazer o bem, ainda que vos maltrate, ainda que rejeite você, ainda que você seja humilhado, não importa, não cesse de fazer o bem, continue na prática do bem, esforce-se, seja zeloso na prática do bem. Você é bem-aventurado se assim proceder. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenha medo de praticar o bem, porque às vezes você pratica o bem e você é mal interpretado. O mundo faz isso, e é isso que Pedro está querendo nos avisar, amado. Se o mundo interpretar as suas boas ações e ele vai interpretar mal, não vos amedronteis com cara feia, com falatórios mentirosos, com injúrias. Não, continue sendo quem você é, continue sendo um crente temente a Deus, continue se esforçando em praticar o bem. Bem-aventurado é a pessoa que assim procede. E agora você vai entender, portanto, não se amedronteis, portanto, com as suas ameaças, as ameaças que podem vir do mundo, nem fiqueis alarmados. Aqui é o ponto que eu estou tentando dizer. Quando alguém faz isso com você, você se surpreende, você fica surpreso, o crente fica surpreso porque está sendo maltratado, porque está sendo oprimido, porque está sendo rejeitado para praticar o bem. O crente de hoje, ele é como se é algo que não é totalmente fora do comum da vida cristã. É como se você lesse a Bíblia e nunca encontrasse um justo que passou por aquilo. Não, é só você. É como se você fosse o primeiro. O crente olha a sua vida, supostamente boa, perante o Senhor, e quando essas situações vêm, aí você se alarma, fica impressionado. Meu Deus, como é que eu estou passando por isso? Como é que eu estou no meu trabalho e o meu patrão vem e fala assim comigo, como é que o meu colega do trabalho fala assim comigo, eu sou uma pessoa tão boa, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso, meu Deus, eu não estou acreditando, eu sou tão bom, Senhor, sou tão fiel, como é que o Senhor me faz? Me deixa passar por essa situação. Esses 2 semanas atrás, um colega de trabalho, ele botou no status, estava passando por dificuldade, e ele disse, Senhor, como é que o Senhor deixa o seu filho passar por isso? Ele quis dizer, Senhor, onde é que o Senhor está que o Senhor não está me vendo passar por isso? Nem é crente, amado, não é cristão. Mas esse é o raciocínio. Eles têm em mente, Senhor, cadê o Senhor que está me deixando? Olha a minha situação, Deus. Olha o que está acontecendo comigo, eu estou sendo injuriado, eu estou sendo blasfemado. Desculpa. Estão falando mentiras a meu respeito, estão me prejudicando no trabalho. Senhor, onde é
Glória Você a é Deus. a primeira pessoa da Bíblia a ser afligido. Você olha e não, todos justos viveram felizes e alegres. Parece um conto de fadas. Glória a Deus. A Bíblia é um conto de fadas, é uma... A Bíblia não é um conto de fadas. O final é feliz, mas a Bíblia não é um conto de fadas. Glórias a Deus. O final é feliz. Pro crente. Pro crente, o servo temente a Deus, o final é feliz. Glórias a Deus. Aleluia. Mas não é um conto de fadas, não é a história da carochinha. É uma história verídica. Feita de sangue, suor, dor, sofrimento e também alegria. Glórias a Deus. Essa é a marca da Bíblia. Você já prestou atenção que essa é a marca da Bíblia? Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, já nos primeiros capítulos você vai, aí começa o sofrimento, Deus vai dizer, olha, pegou, agora vai comer só do seu trabalho. Vai sofrer para comer, vai sofrer para sustentar. Aí olha para a mulher, você pecou, vai sentir dor na hora do parto. História bíblica é assim. E somente aqueles que perseverarem em todo esse processo é que receberão a coroa da vida. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 11, versículo 23 e 24. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Glória Sabe de quem a Deus. está falando aqui, amado? O único homem chamado de bom na Bíblia, depois de Cristo de Deus. O único, você não vai encontrar mais ninguém sendo chamado de bom nas Escrituras, depois de Deus, só Barnabé. Aí, quem era Barnabé? Barnabé, cujo nome era José, cujos apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou os pés dos apóstolos. Barnabé era conhecido como um homem bom, por causa das suas obras, amado. Glórias a O Deus. único mal, eu fico imaginando a grandeza desse homem para ser chamado de bom nas Escrituras. Ser chamado de bom. Quando o único ser a ser chamado de bom na Bíblia foi Deus. Aí depois diz, Barnabé era um homem bom. Que devemos tomar como exemplo, amado. Homem bom, zeloso. Se você ler Atos mais baixo, um pouquinho, você voltar um pouco, você vai perceber. Homem zeloso da palavra, que não tinha apego a dinheiro, não tinha os seus bens como dele mesmo. O próprio texto aqui já dizer que ele dividiu, vendeu o campo, colocou os pés dos apóstolos, na palavra, e que também é chamado de apóstolo. Barnabé também era apóstolo dos gentios. É interessante, amado, esse texto me chamou muita atenção, porque é uma honra muito grande que Barnabé recebeu. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Antes, versículo 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para vos responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui é muito simples, amado. Independente de como uma pessoa trate você, e você tenha muitas pessoas que desagradam, que desgostam de você no trabalho ou em qualquer lugar da sua vida cotidiana, imagine que nesse momento, no seu cotidiano, tem alguém que traz tribulações, adversidades na sua vida. Pessoa que fala mal de você, às vezes diz até que queria sair na porrada. Você tem muito disso. Mas a sua vida é santa. Você vive de boas obras. As outras pessoas enxergam. E aí as pessoas olham, às vezes, para você e dizem: rapaz, como é que você aguenta aquele cara? O cara me insultou, chegou aqui na frente de todo mundo, só faltou lhe bater e você ficou daquele jeito. Você já lá, é tudo para a glória de Deus. Deus foi glorificado. Entenda, amado, que eu não posso agir da mesma forma que ele.
E aquela pessoa começa Glórias a Deus. ruminar na mente dele. Glórias a Como é Deus. que esse homem é assim? Como é que essa mulher se importa desse jeito? Amado, me diga uma coisa. O que acontece com você? O que você faz? O que é que... Qual é a forma de vida? Você faz yoga? Você é um cara zen? Faz yoga, irmão. Você é um cara tão relaxado, tão tranquilo. O que é que você faz? E agora você expressa o motivo de você ter aquele tipo de comportamento. Glórias a Deus. Você santifica Cristo no seu coração, você santifica Cristo nas pessoas. Quando você mostra a elas o motivo do seu comportamento. Não, mas eu não sou assim porque é em mim mesmo. Eu não tenho forças. Eu não, jamais seria assim se eu não tivesse Cristo. Se Cristo não me moldasse a cada dia a sua Glória a imagem. Deus. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse sido outorgado a mim, a gente ia sair no tapa ali, amado. Mas o Espírito Santo de Deus habita em mim. Deus me Glórias transformou. a Deus. Se você me pega há 5, 6 anos atrás, quando eu era do mundo, certamente a gente tinha saído do morro ali. Mas Deus me transformou. Glórias, glórias, Ele deu glórias para ele me Deus. transformou em uma nova criatura. Eu não sou mais aquela mesma pessoa ignorante que eu era antes. Cristo me transformou. E a forma disso é a minha conduta. É o meu viver que demonstra que Cristo me transformou. Você aí, com mansidão, com temor a Deus, você passa para aquela pessoa a motivação da sua esperança. Mas eu sou assim porque eu acredito numa salvação. Cristo me salvou. Ele me modificou para que eu fosse ser aceito a Deus. E hoje eu posso ser chamado de filho de Deus. Como assim, irmão? Ser filho de Deus, mas eu não sou filho de Deus, não, irmão. Amado, a Bíblia diz que não nascemos filhos de Deus. Que para que a gente se torne filho de Deus, a gente deve primeiro crer em Cristo. Mas eu creio em Cristo, irmão. Eu creio em Deus. Amado, se você não crê com as obras, se as suas palavras e as suas obras não andam de acordo, isso não é crer em Deus. Crer em Deus, amado, é seguido com obras. Você é uma pessoa transformada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer que aquele que crê em Cristo, quando a Bíblia diz aquele que está em Cristo, é aquele que crê em Cristo, nova criatura é. Mas meu irmão não entendendo o que isso quer dizer. Eu sei, irmão, vamos dar um exemplo. Se você mentia antes, você não mente mais. Se você bebia e andava em bares, se você adulterava, você prostituía, você aí demonstra o motivo da sua fé. A esperança pela qual você vive, pelo que você foi regenerado, o que é que você aguarda futuramente. Com mansidão e com temor. Amém. Com boa consciência. Com boa consciência, de modo que naquilo que falem contra vós outros, fiquem envergonhados aqueles que difamam o seu bom procedimento em Cristo. Esse é o ponto, amado. É que quando você pratica o bem, você vive para fazer o bem, tem pessoas que vão se levantar contra você, mas certamente elas serão envergonhadas. Deus vai levantar pessoas para envergonhar aquelas pessoas, porque o seu procedimento é santo. Você anda de uma forma diferente da do mundo. Aquelas pessoas vão perceber que você é uma pessoa diferente. Aleluia. E nisso ele vai dizer que sejam envergonhados aqueles que difamam. É aqueles que falam mentira, mano. Não é você ser crente, mas você não dá bom testemunho da palavra de Deus e aquela pessoa apontar a você o seu erro, não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo que você ter um bom procedimento, ter uma vida santa, e ainda assim as pessoas lhe caluniarem, falarem aquilo que você não faz. As pessoas vão dizer, muitas vezes diz, Deus levanta porque já aconteceu. Não, amado, aquela pessoa não é assim não, você está enganado. Não faça assim não, amado, que aquela pessoa é tão boa. Deus testifica de você, para a glória dele mesmo. Não, amado, não é assim não, o que você está falando não procede não. Nunca vi aquela pessoa fazer isso. Nunca vi aquela, pelo contrário, ele é o contrário disso. Jamais ele seria assim. Eu conheço aquela pessoa, ele está aqui há muito tempo. Eu nunca vi aquela pessoa agir dessa forma. E você está dizendo que ele age assim. Amado, não faça isso não. Deus testifica. Envergonha as pessoas que tentam caluniar você. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vai dizer assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glórias a Deus. Como é que isso vai acontecer, mano? Como é que Deus vai ser glorificado no dia da visitação? É quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Quando ele vier e ver que as obras dele não foram em vão. A Bíblia diz que Cristo vai ver as obras das suas mãos e se alegrará. Isso vai acontecer. Cristo virá e arrebatará a sua igreja. Ele vai arrebatar os que são seus. E o ímpio aqui, ele vai perceber que andou de forma errada. Que ele não glorificou a Deus quando ele devia glorificar a Deus, como está escrito em Romanos 1. É isso que vai acontecer. Que ele, vendo o seu procedimento exemplar, ande de forma reta, santa, diante dos gentios, para que naquilo que eles falem mentira contra vocês, como malfeitores, observando as vossas obras, ou seja, ele tem inveja. Você causa inveja, mano. Ai, quer ser santo. Eu não acredito, eu não confio. Eu não Glória gosto de a crente. Deus. Eu não gosto de crente. Crente para mim é tudo mentiroso. Crente para mim é tudo falso. Tem um crente lá na minha rua mesmo, que para ser crente como ele eu não quero. Crente é tudo ruim. Então esse daí também não é diferente. Falem mal. Mas enxergando as suas boas obras. Ele está falando mal de você porque você anda em boas obras. Ele tá dizendo, é como se ele dissesse assim, ele está fingindo ali. Está fingindo. Anda assim, mas é fingimento. Você vê lá, vai ver na casa dele, é o pior. Xinga, bate na mulher, faz um monte de coisa. Ou seja, ele difama você porque você age de forma boa, com boas obras. As suas obras são manifestas de Deus, mas ele fala mal de você porque ele não acredita. Você é uma pessoa tão justa, você está tão perto de Deus, você tem tanta comunhão com o Senhor, a sua vida é tão regada na palavra de Deus, que ele olha para você e diz assim, não, é impossível que esse cara seja assim. É impossível que essa mulher seja assim. Ela está mentindo. Ele está mentindo. Eu não acredito que haja um ser humano como esse cara é. Que haja um ser humano como essa mulher é. Eu não acredito. Você não acredita, irmão? Não. Essa é boazinha demais. É boazinha, está sempre querendo ajudar o povo. Está sempre querendo se oferecendo para ajudar um irmão. Está sempre se oferecendo para fazer uma coisa no trabalho. É bonzinho demais. Esses caras bons demais. Eu desconfio, mas é isso. Acontece muito, acontece demais. Que isso venha acontecer conosco, porque glorificaremos a Deus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 17 já está acabando. (17) 18. Porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. É claro, né, irmão? Glórias a Deus. É claro, isso aí não tem nem o que falar, porque se a gente sofre por pecar, a Bíblia diz, que glória tem isso? Mas se da mesma forma fores perseguidos por causa da justiça, por causa de praticar o bem, bem-aventurados sois. Aí sim é bom procedimento, é bom testemunho, glorifica a Deus. Glória a Deus. Mas se eu sou apontado porque eu dou mau testemunho, se eu sou apontado pelos vizinhos porque eu ando em pecado contra Deus, não. Você está pecando, você está sendo perseguido, você está sendo apontado porque você está pecando contra Deus. Você não tem glória, não tem glória nisso, não tem testemunho nisso. Mas se você é perseguido da mesma maneira, por causa da justiça, por causa das boas obras, aí sim você glorifica a Deus. Você dá bom testemunho do Senhor. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Glórias a Deus. Louvado seja Deus.
Meus amados, a gente sabe toda a trajetória de Cristo até a sua ascendência no seu ministério, até o final do seu ministério aqui na terra, quando ele começa o seu ministério no reinado celestial. Sabemos todas as adversidades que Jesus Cristo enfrentou aqui na terra. Rejeição do seu povo. Ele não só foi rejeitado do seu povo como homem, mas também como profeta, como filho de Deus. Tanto que ele foi crucificado. Mas ele foi rejeitado, ele foi blasfemado, ele levou socos, ele foi espancado, zombaram dele, ele foi chicoteado, depois crucificado por uma geração inteira que rejeitou Jesus. E se Cristo passou por todas essas adversidades, eu não falei da maior, que foi a ira de Deus sobre ele. Mas se Cristo padeceu tudo isso, sendo justo, morrendo por aqueles que são injustos, como devemos agir? Ele morreu para que andássemos como? Cristo morreu para que andássemos e fôssemos as mesmas pessoas? Não. Cristo morreu, padeceu todas aquelas dores. Deus encarnou, Deus se fez carne, habitou entre os homens, foi rejeitado, açoitado e crucificado, recebeu a ira de Deus para que nós permaneçamos as mesmas pessoas antes de conhecer Ele. Não, amado. A gente deve entender que não somente a nossa conduta deve mudar em nós mesmos, como a nossa conduta para com os outros. Glória a Deus. De modo que Ele está dizendo assim, tudo que você sofrer, lembre-se que antes de você, o seu Senhor sofreu mais. É verdade. Lembre que Ele foi moído pela ira de Deus. Lembre disso. Quando você for perseguido por fazer o bem, quando você for perseguido por falar a verdade, quando você for injuriado por andar em boas obras, quando você for maltratado, humilhado, lembre que o seu Senhor passou por tudo isso. Glórias, glórias. Toda honra, toda glória. Ele é o nosso exemplo. Ele nos deixou um exemplo. Ele não teve uma vida regada de felicidade. Não foi esse o exemplo que Cristo nos deu. Ele deu uns exemplos. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. A cruz, ela tem dois sentidos. A dor e a salvação. A gente carrega a nossa cruz no sentido de que padeceremos aflições. Nesse mundo tereis aflições, mas tenham de bom. Mas sabemos que ao final de carregarmos a nossa cruz, o final de carregarmos a nossa cruz é o quê? É uma coroa. Glórias a Deus. Uma vez eu vi um pequeno desenho, bem interessante, uma animação, em que várias pessoas carregavam a sua cruz, e tinha um crente preguiçoso que aquilo ali, vocês vão entender o que é, ele tirava um pedaço da cruz. Ele tirava um pedaço, encerrando a cruz, para a cruz ficar mais leve. Sabe qual que crente é esse? É aquele que lê o versículo, aí faz assim, eu não vi. Esse versículo aqui é pesado. Isso aqui eu não vou cumprir, não. É muito pesado para mim. Esse versículo aqui não dá para eu cumprir. Não. Aí ele vai lendo, ele pega da Bíblia para praticar somente o que é agradável a ele. Essa animação, esse homem, ele ia serrando a cruz. Como ele se disse, nossa, a cruz está pesada demais. E todo mundo carregando a sua cruz. E ele serrava um pedaço, caminhava um pouquinho, olhava, não, está muito pesado ainda. Tirava mais um pedaço, ia caminhando. Até que, para chegar do outro lado, tinha um abismo. Havia um abismo nessa animação. E todos colocaram a sua cruz, a cruz de cada um alcançava o outro lado, e todos passaram com a sua cruz. Mas a cruz dele era muito curta e ele ficou pelo meio do caminho. Eita, glória a Deus. Essa animação descreve muito bem crentes que querem pegar só trechos da Bíblia. São crentes que olham os versículos e dizem, não, esse aqui eu vou deixar passar. Esse aqui é pesado demais. É muito rigor. Nossa, que rigor. Por que tanto rigor assim? Não, Deus não queria dizer isso não.
Aí o irmão vai e prega o evangelho para ele. Essas pessoas é assim. Você prega o evangelho para ela, aí o evangelho é duro. Porque o evangelho é confronto, o evangelho confronta o pecador. Aí quando você prega o evangelho para ela, aí ela olha para você e diz, não, você está inventando. Essa é a sua interpretação da Bíblia. A Bíblia não diz isso. Não, é totalmente diferente. Um pregador lá me falou completamente diferente. Não, você está enganado. Aleluia. Eu não preciso fazer isso não. Glórias a Deus. Você quer ser santo demais. Você está querendo ser santo. Você só falta um altar para você. Está cheio de crentes que creem igual o demônio. Um monte de crente que crê igual a Satanás. Satanás crê, mas ele não obedece a palavra de Deus. Satanás é crente. Sabia que Satanás é crente? Satanás é crente. Satanás é crente, irmão. Ele crê em Deus. Ele somente não. Ele odeia a Deus. Ele não obedece, mas ele sabe, ele crê que Deus existe. Satanás é crente. Às vezes ele é mais crente do que muitos crentes, no sentido de acreditar em Deus. É verdade. Ele crê tanto que treme de medo. Ele conhece a autoridade e o poder de Deus. Glórias a Deus. Tem muito crente que não compreende o poder de Deus. Não tem temor a Deus. Deus é um Deus de chama de fogo, amado. Os olhos como chama de fogo. O pecado não vai passar despercebido, não, amado. Mas tem crente que quer pegar pedaços e pedaços das Escrituras para viver. Viva a Bíblia por completo, amado. Glória a Deus. Servir a Deus é um paradoxo, não é uma contradição que eu vou dizer. Servir a Deus não é especificamente praticar os 10 mandamentos. Você sabia disso? Porque se fosse, ninguém seria salvo. Ninguém consegue praticar os 10 mandamentos aqui. Servir a Deus é ter oposição ao pecado. É se opor ao pecado. Você não consegue praticar os 10 mandamentos, mas todavia você busca praticar. É você não querer o pecado. Na contrapartida dos 10 mandamentos, quando você sabe que você tem que praticar, você deve ser justo, sabendo que não consegue, você tentará alcançar. Por que você tenta alcançar? Por gratidão. E você salvo porque eu vou cumprir os 10 mandamentos? Não, se eu cumprir 9 eu sou salvo? Não, você tenta praticar por gratidão por tudo que Deus fez por nós. A vida do crente é isso. É viver em boas obras. Obras essas que foram criadas desde antes da fundação do mundo para que a gente andasse nelas. Glórias a Deus. Deus preparou as boas obras para que nós Oh, andássemos. glória. Em amor, como também Cristo nos amou e entregou. Versículo. Glória a Deus. 19. Não, 18. Pois Cristo morreu. Já leu 18? Não. Então, pois Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Efésios capítulo. Só um instante, meus amados. Com certeza aqui. Glórias a Deus. Efésios 2,5, isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Em amor, como também Cristo nos amou, entregou-se a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É isso mesmo. Glórias a Deus. Essa é a nossa forma de viver. Como sacrifício vivo, como está escrito em Romanos. E a gente se entrega a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a nossa conduta de agir depois que estamos em Cristo Jesus. Nós vivemos em santidade. Nós vivemos como sacrifício vivo. A Bíblia diz que somos entregues como ovelha ao matador. O matador é esse mundo, amado. Ele está dizendo assim que nós seremos afligidos, que o crente ele será perseguido, que o crente ele será humilhado muitas vezes, mas glorifiquem a Deus, porque é agradável a Deus que isso aconteça. Glórias a Se Deus. você sofrer pela justiça. Versículo 19. No qual também pregou, já estou acabando, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Vou dar uma pausa aqui, vírgula.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto é interpretado de forma errada na maioria das congregações, principalmente no meio pentecostal. É pregado de forma errada. Eles dizem que Cristo foi ao inferno e pregou para aqueles homens que estavam já no inferno, os condenados. Eles expressam isso, interpretando a Bíblia de forma errada. O próprio texto dá interpretação. Eu não preciso ir nem para outro lugar para interpretar esse texto. Bastava ler um pouco mais, já teria a interpretação correta do texto. Aqui, amados, aqui está falando dos antediluvianos. Aqueles homens na época de Noé que viviam em pecado. A prisão aqui é o pecado. Eles estavam presos ao pecado. O pecado estava tão grande que Deus enviou um dilúvio e matou todo mundo, salvando apenas Noé e a sua família. A prisão ali é o pecado. A vida em que eles estavam presos a uma vida de pecado, uma vida que aborreceu a Deus, a ponto de Deus enviar o dilúvio e matar todas aquelas pessoas. Veja o que, e ele vai dizer, versículo 20 também. Os pais de outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 5. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, fazendo vir o dilúvio sobre todo o mundo, sobre o mundo dos ímpios. Gênesis 6,18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Glórias a Deus. Isso é para o versículo 18 e 19 e 20. O primeiro ponto, ele expressa que Deus, por causa do pecado, não poupou nem o mundo antigo. Para você ver que Deus não tolera o pecado. Mas Deus é longânimo. A palavra longânimo significa paciente. E essa palavra longanimidade, ela é praticamente especificada para Deus, porque não temos a paciência como Deus tem. Não somos pacientes como Deus é. De tolerar tamanho, você percebe pelo mundo. Você já viu o crente dizer, se fosse Deus, já tinha mandado um raio fulminar todo mundo aqui na terra. Já tinha levado a igreja, já tinha fulminado todo mundo. Já viu o crente dizer isso? Né? Não diz? Mas Deus é longânimo. Ele é paciente. Ele esperou a arca ser construída naquela época, na época de Noé. Tolerou o pecado daquele povo por um tempo, quando Noé Glórias a Deus. Noé e a sua família entrou e ele extirpou a raça humana da face da terra, a saber, apenas 8 almas se salvando. Mas depois ele vai dizer que ele fez uma aliança com nós. Ele vai dizer que aqueles que perseveraram, ou seja, Noé e a sua família, eles tiveram uma aliança, eles receberam uma bênção. É a mesma esperança que nós temos. Deus falou que faria uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Noé. Noé entra na arca através dessa aliança que Deus faz com ele. E ele agora reiniciar a raça humana. E é interessante que essa aliança, ela vai perdurar. Todo servo de Deus faz parte dessa aliança. Glória a Deus. Todos. Todo homem e toda mulher que crê em Cristo e se converte, se torna uma nova criatura, que tem uma confissão de fé genuína, ele está dentro dessa aliança. Glória a Deus. Cristo é a nossa arca de Noé. Está aberta. Deus é longânimo, Ele está paciente. A Bíblia vai dizer que Deus é paciente, que Ele espera com paciência para que nenhum dos que são seus se perca. Ele é paciente, Ele ainda não enviou um raio, como muitos dizem, não enviou fogo. Cristo ainda não voltou, porque ainda tem pessoas para se converter. Há um número de salvos, há um número específico de salvos, que só Deus sabe. Quando esse número se completar,
Jesus retornará. Glórias a Deus. Efésios 5:26 vai dizer: para que santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem da água. Aqui ele está falando do marido purificando a esposa, ou Cristo purificando a igreja. Ele está falando também, querendo dizer, esse texto ele faz referência ao que eu já li aqui, ao batismo pela água, que Noé e a sua família foi batizado pelo dilúvio, e prefigurava o batismo do Novo Testamento, que é a purificação não só através do batismo, mas pela lavagem, pela palavra de Deus. O qual, versículo 21, qual, prefigurando o batismo, que agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne. Olha, a nossa carne continua ruim. Quando nós cremos e nos batizamos, nós entregamos a vida a Cristo, Glória a Deus. a nossa carne não se torna santa. Pelo contrário, ela continua corrompida. A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus e jamais poderá sujeitar-se a Deus. Glória a Deus. E esse é o ponto. Não nos tornamos glorificados. Santificação não é glorificação. Ainda erraremos o alvo. Ainda pecaremos contra Deus. Mas a questão é que o pecado que habita em nós já não cometemos nós, mas a nossa carne que continua corrompida. Glória a Deus. Se você odeia o pecado que habita em vós não pratica você, mas a sua carne que ainda continua corrompida, como disse o apóstolo Paulo. E ele vai dizer: no qual figurando o batismo que agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A sua consciência agora, ela foi transformada. Houve uma metanoia em você. Você tem outros pensamentos. Glória a Deus. O seu pensamento no mundo era orgia, bebedices, era corrupção, avareza, mentira, prostituição, adultério, lascívia. E agora sua mente foi transformada Glórias pela a Deus. ressurreição de Jesus Cristo. Glórias a Você compreende Deus. que você deve ter uma boa consciência diante de Glória a Deus. Deus, aleluia. A Bíblia diz que tudo que seja louvável, que seja edificante, que traga, que glorifique a Deus, isso é que permeia a nossa mente. Glórias a Deus. Então, meus amados, é isso. É você se indignar contra o seu pecado. Oh, glória. É você entender a sua corrupção, mas você não andar em corrupção. É você entender a sua corrupção, mas você não andar em corrupção. Você saber que é depravado, mas não andar em depravação. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Por causa da boa consciência que Cristo lhe deu. Por causa da consciência que o Espírito Santo trouxe a você agora, depois que você creu em Cristo. Aleluia. Esse é o sentido da fé, amado. É o sentido da fé, é uma vida regenerada, uma vida transformada. Glórias a Deus. E tudo que Pedro trouxe aqui para nós é a forma prática de mostrarmos isso diante dos ímpios. De glorificar a Deus através das nossas obras, através da nossa vida, glorificando a Deus. Não se acomode com o pecado. Deus não é complacente com o pecado. Não pegue apenas pedaços da Bíblia. Não ache que Deus é radical em um pedaço e compassivo em outro. Deus não é compassivo com o pecado. Não ache que Deus deixa pecadinhos passar. Deus não deixa pecado passar. Pecado deliberado, o que é o pecado deliberado? É aquele que você pratica e não está nem aí. Você deve se importar com o pecado que você pratica. Você não pode pecar e achar que é normal. Você não pode pecar contra Deus e achar que está vivendo uma vida santa. Se você peca e você gosta do pecado. Amados, esforce em sair do pecado. A gente tem a obrigação, é uma obrigação, o texto está em cima disso, que a gente deve viver em santificação, como sacrifício vivo, agradável a Deus. Foi assim que Cristo se entregou a Deus. E meus amados, para terminar, o versículo 22, que vai dizer assim: o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe sujeito, subordinados anjos, potestades e poderes. Glórias a Deus. Filipenses 22,
versículos 9, 10 e 11, vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Glórias a Deus. Ele passou por Aleluia. dificuldades, ele sofreu aí nesta terra, ele venceu por nós, para que nos tornássemos vencedores nele. E qual foi a glória dele? Ele está lá, e nesse exato momento, à destra de Deus, tendo sobre a sua autoridade principados, potestades, anjos, entendendo que tudo está sujeito e submisso a ele, e que naquele grande dia olhos o verão e joelhos se dobrarão, e aqueles que não confessam hoje que Jesus Cristo é Senhor, confessará obrigatoriamente, porque ele é Senhor. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus, vamos fechar. E o pastor vai encerrar o culto para a glória de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por esse culto. Glória seja dada a Ele. Deus, Ele é maravilhoso. Podemos aprender mais uma noite uma pregação expositiva, uma pregação bem elaborada, bem explicada, a qual todos, eu acredito que entendeu, como foi dito aqui pelo auxiliar. A Bíblia se explicou por si só. Glória a Deus. Pedro, ele foi bem claro, como foi dito aqui. Então, que nós venhamos se esforçar para fazer tudo que foi dito aqui, em todos os aspectos que foi pregado aqui, que cada um de nós venha colocar em prática. Glórias a Não Deus. venha esquecer do que foi dito aqui, que nós venha lembrar, colocar em prática, de amar os irmãos, perdoar sem ser perdoado, de focar sempre em tudo que foi pregado aqui, sofrer por fazer o bem, não o mal. Então, irmãos, lembrar que ainda que nós façamos o bem, nós podemos sim sofrer por situações terríveis, como foi dito aqui. Então, quem recebeu essa palavra, diga um amém bem alto. Amém. Glória a Deus. Santo Deus de Israel, graças nós te damos por essa exposição bíblica ao qual o Senhor usou o teu servo. Continua abençoando ele, a família, meu Deus, o filho. Continua abençoando a congregação. Permita que nós guardemos essa palavra para ti, que observe, de tal forma que essa palavra entre no nosso coração e possa ficar enraizada e nunca mais sair de lá. Senhor, abençoa o teu povo. Glória a Deus. Não deixe que nós esqueçamos. Não deixe que o roubador de mensagem roube aquilo que foi semeado no nosso coração. Mas permita que fique guardado, frutifique, de tal modo que essa palavra transforme a vida de cada Glórias um a Deus. nos seus cotidianos. Leva o teu povo em paz e em Glórias a segurança, Deus. livrando e os protegendo de todos os males. Em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, para todo e sempre. A igreja diz: Amém. Está terminado em nome de Jesus. As provas glorificam o nome do Senhor.